Então, agora o que a gente quer é fazer com que o carro ele transite entre as faixas e de acordo com o que o usuário for apertando no teclado. Então, por exemplo, a maneira fácil de fazer isso ser possível é perceber quando o usuário apertar as teclas do teclado que se referem às setas. Então, a seta para a direita e a seta para a esquerda, por exemplo, são possibilidades que a gente pode fazer. E para fazer isso, a gente precisa criar scripts, né? Então, o primeiro passo é, dentro da hierarquia da cena, a gente ir atrás do objeto no qual a gente quer adicionar um novo script. Então, o objeto que a gente quer é o carro. O carro, podemos olhar ali no lado direito que tem os componentes dele. Então, por exemplo, tem um componente transform, o sprite renderer. E o que a gente quer é adicionar aí entre um dos componentes desse GameObject, que é o carro, que é o player, na verdade. A gente quer adicionar isso. Então, eu vou mudar aqui. Na primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui o nome desse objeto de carro para player, porque é o player que isso se referencia, que é o carro, né? O nosso player é o carro nessa situação. Então, vamos lá adicionar um script. Como é que a gente faz? O script, ele é o trecho de código da linguagem de programação, que no caso do Unity é o C Sharp, que vai permitir os objetos interagirem com a entrada do usuário, que no caso é apertar um botão do teclado e coisas desse gênero. Então a gente precisa criar um script que permita reconhecer o usuário apertar o botão do teclado e isso movimentar o carro, ou seja, fazer alguma alteração na cena. E para isso, a gente vem aqui no nosso explorador de arquivos do Unity, vem na pasta Assets, que é onde tem tudo o nosso jogo, e precisa criar uma nova pasta. Então aperta o botão direito, Create Folder, para criar uma nova pasta e vamos chamá-la de Scripts, que é o padrão para criar uma pasta em que lá dentro vão ter todos os scripts do jogo. Então o primeiro script que a gente vai criar, a gente aperta o botão direito, aperta em Create e C Sharp Script. Ele vai dar a opção aqui de você digitar o nome. No caso, é o player, o script que vai representar a comunicação com o GameObject do player. Então, criamos aqui o script e para poder editar, damos dois cliques. Se o seu Unity já tem a configuração do Visual Studio Community, ele vai abrir automaticamente e do Visual Studio Code, com certeza que se você tiver principalmente no Linux, ele já vai abrir automaticamente também. Então a gente precisa esperar a solução ser carregada, mas no geral é isso. O Visual Studio Community ele já vai abrir no arquivo correspondente que a gente deu dois cliques. Então, quando um script ele é aberto no Visual Studio Community e ele é criado no Unity, então o que a gente fez foi apertar o botão direito aqui na Unity, criado com C Sharp Script, ele já vai criar um novo script com um template, né, com um trecho de código já definido. E o que é que acontece nesse template aqui? Se você conhece de programação orientada a objetos, o que está acontecendo aqui é C Sharp é uma linguagem também orientada a objetos e cada script que a gente lê, ele precisa ser uma classe que herda de monobehavior. Não necessariamente precisa herdar de monobehavior, mas é a classe padrão para a manipulação de objetos, no caso, por exemplo, do objeto do player que a gente quer aqui. Então essa classe, por estar herdando de monobehavior, ela tem acesso a alguns eventos. Então, vocês podem acessar sempre, consultar a documentação do Unity, que é muito completa. Por exemplo, aqui tem o trecho da documentação sobre o monobehavior. E ele tem alguns eventos, que são Start, Update, Fixed Update, On Became Visible, On Collision Enter, On Destroy e outros derivados. Mas o que acontece aqui? A Unity, ele vai ler o script, esse trecho de código, e dependendo do que acontece, ele vai executar um trecho de código exato ou outro. Por exemplo, o que está dentro do método start, ou seja, aqui onde tem start e tem o início e o fim pelas chaves, tudo que tiver ali dentro vai ser executado
na semântica do start. Qual é a semântica do start? Start com esse nome em específico aqui, ó, que a gente pode ver na documentação. Chamado quando o GameObject, quando o objeto ele começa a existir, ou seja, quando a cena é carregada principalmente. Então, esse trecho de código entre essas duas chaves aqui, definidas pelo método start, ele vai ser executado quando a cena for carregada, quando aquele objeto em específico ele aparecer. Então, ele só é chamado uma vez só antes de tudo isso. E o update, por sua vez, ele é chamado, como diz aqui, uma vez por frame, ou seja, sempre que vai aparecer uma nova imagem no jogo, já que um jogo é isso, na verdade, né? Um conjunto de várias imagens que, se intercaladas em pouco espaço do tempo, dá a impressão de que existe um movimento. Então, sempre que vai se gerar uma nova imagem para isso, esse conjunto de código que está definido em update vai ser executado. Então, ele é executado várias vezes. No geral, start uma vez e update várias vezes. E existem outros derivados também, fixed update, etc. Então a gente pode utilizar outros também, cada um com sua semântica, cada um com seu motivo, e a gente vai ver algum deles aqui. Algum deles aqui. Então, beleza. A gente quer manipular o player. Uma coisa importante de um game object que a gente quer manipular nesse caso aqui, nesse cenário, que a gente quer fazer com que o player ele se movimente entre faixas. Vamos tentar entender mais ou menos o que é exatamente que a gente quer. A gente quer que esse game object aqui, que é o player, ele se movimente entre essa faixa do meio, essa faixa aqui do lado e essa faixa aqui do outro lado. O que a gente pode observar é, olhando aqui para o componente de transform no nosso player, nesse game object, quando x for 0, ele vai estar na faixa do meio. Quando x for 2.15, ele vai estar nessa faixa da direita. Quando x for menos 2.15, ele vai estar na faixa da esquerda. Então, em resumo, o que a gente quer é que o x ele varie entre essas posições, certo? E para que um game object ele se movimente, existe um componente chamado rigid body. Ou seja, corpo rígido, tudo que precisa se movimentar, em resumo, precisa ter um rigid body. Então, o que a gente faz? Para adicionar esse componente, já que o nosso carro ele vai se movimentar entre as faixas, a gente clica aqui na hierarquia no player, em adicionar componente e pesquisa por rigid body. Rigid body 2D, já que o nosso jogo é em 2D. Então, ele vai adicionar aqui esse rigid body. E ele já vem para o padrão com gravidade, com coisas que vão nos auxiliar. E o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. O nosso carro, ele não vai ter gravidade, tá? Então, o nosso jogo aqui, por padrão, quando a gravidade está habilitada para um objeto que tem um rigid body, ele vai começar a cair para a cena para baixo aqui, mas não é o que a gente quer. A gente quer que o carro, ele, teoricamente, fique subindo e a estrada, e isso não existe, né? Tipo, para baixo não é a direção, o sentido da nossa gravidade. Então, o que vamos fazer aqui nas configurações do rigid body do player, tem a escala de gravidade aqui está em 1, a gente vai colocar 0. Então, não vamos ter gravidade. Outra coisa interessante aqui nessas limitações. A gente pode congelar uma das coordenadas. Então, o que vamos fazer é congelar a rotação em Z, freeze rotation Z, vamos congelar. E além de outra coisa o nosso carro. O que acontece? Idealmente, a impressão que a gente quer passar para o usuário é de que o carro ele sempre vá subindo e mudando as faixas. Mas a maneira mais fácil que eu consigo enxergar, porém existem 1 milhão de abordagens possíveis, literalmente, é de que a estrada ela que desça e a impressão fique de que o carro está subindo. Mas na verdade é a estrada que está descendo, o carro está parado no mesmo lugar. Então na coordenada Y, que é a que permite o carro ir para cima ou para baixo, ela não vai mudar. Ela vai continuar a que a gente tinha antes, que é menos 4. Então o que eu vou fazer aqui só para garantir é que ele congele na coordenada Y e ele só varie na coordenada X. Então eu vou deixar a freezer position em X desmarcado. Feito isso, agora que a gente tem um rigid body, nós vamos poder no nosso script modificar esse rigid body para adicionar velocidade a ele e permitir que ele mude de faixa corretamente. Certo. Então, o que a gente vai precisar adicionar primeiro para modificar o nosso rigid body são algumas propriedades desse play. Então, são variáveis que cada um desses trechos de código vão poder acessar. São atributos a essa nossa classe player. E o que a gente vai fazer agora é
O nosso player, ele, como eu falei, tem um rigidbody, ou seja, ele tem um corpo no qual a gente vai modificar a velocidade dele. Para tornar isso possível, nós vamos adicionar um atributo aqui, que o tipo dele vai ser rigidbody 2D, que é justamente o componente na qual a gente adicionou lá na visualização do inspetor do Unity. E o nome que eu vou chamar vai ser underline body. Acontece, o padrão é de que sempre que a gente tem uma variável dessa, um atributo ou uma propriedade dessa, de um GameObject, por exemplo, que seja acessível apenas dentro dele, que não existe um interesse externo, não existe uma manipulação externa, o padrão é que se coloque esse underline. Porque a gente vai ter aqui outro caso que não vai ter esse underline, então para diferenciar que isso é uma informação que é única a ele, o padrão, pelo menos que eu vi até hoje, é de que eles colocam underline para simbolizar isso. Beleza, e o que é que a gente quer? Esse body aqui por si só, quando nós colocamos dessa maneira, essa variável aqui ela não está inicializada. Então ela precisa ser inserido um valor dentro dela. Até agora a gente só tem o tipo dela, que é rigidbody. Private significa dizer que a gente só vai ter acesso dentro dessa classe, como eu disse, e não existe um interesse externo a respeito disso. Então vamos colocar private. E para poder nós atrelarmos um valor a ela, a gente precisa pegar o quê? O componente rigidbody 2D, que é o que a gente tem aqui. Então a gente precisa pegar esse corpo aqui, esse componente, nesse GameObject. Então o que a gente vai fazer é, quando o play ele aparecer dentro de start, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse body. Então body eu vou pegar o componente, getComponent, é uma função exatamente para isso, e eu vou dizer o que é o componente que eu vou pegar, que é no caso um rigidbody 2D. E agora a gente pega esse body e tem um valor atrelado a ele agora. Então nós podemos adicionar uma velocidade, etc, né? O corpo ele agora tem um componente atrelado a ele, depois que a função start foi executada, ou seja, depois que esse GameObject for adicionado à cena. Agora que a gente tem esse corpo, nós podemos então modificar a velocidade dele e fazer a interação que o player necessita. Como é que a gente faz isso? No Unity, dentro de update, o que a gente quer? Sempre que o jogo estiver sendo executado, nós verificamos se o player ele fez alguma ação. Então, a cada momento, a cada frame, a cada momento de execução do jogo, vamos ver se o player ele apertou em algum botão para que a gente possa responder a isso. Nós não podemos colocar dentro de start, porque essa verificação só vai acontecer uma vez. Ela precisa acontecer a todo momento, já que o player a todo momento ele pode apertar algum botão. Então, o que nós podemos fazer para isso é o seguinte: se input é onde a gente vai obter informações a respeito da entrada do usuário, uma tecla foi pressionada para baixo, get key down. E aí a gente precisa informar qual é a tecla que a gente quer saber se foi pressionada para baixo ou não. No caso, para indicar qual é a tecla, nós utilizamos o prefixo keycode, ponto, e agora a tecla que a gente está se referindo, no caso, right arrow, por exemplo, ou seja, seta para a direita. Pronto, se o usuário apertou seta para a direita, então algo vai acontecer. No caso, por exemplo, eu vou colocar para imprimir seta de direita. Esse debug.log é a maneira que a gente faz para imprimir no console do Unity, ou seja, no terminal, uma maneira de ver alguma mensagem que a gente está querendo indicar. Nós utilizamos esse debug.log e uma mensagem, um string, entre aspas, duplas. Então, sempre que apertar um botão, que é a seta para a direita, ele vai imprimir seta direita. O que a gente vai fazer também é, se input get key down, keycode left arrow, se for apertado a tecla para a esquerda, a seta para a esquerda, então imprima seta esquerda. Então o que é que a gente faz aqui? O que é que o Play faz até agora? Ele pega o corpo dele, o componente do corpo dele, e isso é executado só uma vez, e a cada frame ele vai verificar se o usuário apertou a seta para a direita ou a seta para a esquerda, e vai imprimir seta direita ou seta esquerda, se isso acontecer. Ele não vai mover o carro, não vai fazer nada disso, ele só vai imprimir seta direita ou seta esquerda, dependendo do que o usuário digitou, que é isso que a gente está dizendo aqui. Coisa interessante é, no C#
todos os métodos eles começam com a primeira letra maiúscula. Então vocês podem ver que start tem a primeira letra maiúscula, update tem, e todos esses outros métodos que eu estou utilizando aqui, por exemplo, get, que down para pegar a tecla que foi apertada para baixo, ele também tem a primeira letra maiúscula. Isso é um padrão da linguagem que é também utilizado no desenvolvimento de jogos. Então eu vou abrir aqui o Unity e a gente vai poder ver justamente isso. Uma seção interessante aqui também na Unity é exatamente no explorador de arquivos, existe essa aba aqui, console. E é lá que a gente vê essas mensagens que nós vamos ver agora. Pelo menos eu espero, é isso que se espera com aquele código. Para poder testar essa visualização do jogo, a gente aperta em play, que é nesse botão superior aqui de símbolo de play. Então, agora o jogo está rodando, você vê que ele mudou automaticamente para a aba de visualização do jogo. E agora o jogo está rodando. Então, teoricamente, se eu apertar com o botão, se eu apertar na seta direita aqui do teclado. Então, por que que não foi possível utilizar a seta para aparecer no console? Justamente essa mensagem aqui, seta direita, seta esquerda. Porque a gente tem esse script aqui, se a gente abrir a Unity, nós podemos ver no explorador de arquivos no projeto dentro da pasta scripts, nós podemos ver que existe o script player. Porém, quando nós abrimos o Game Object, que é o que efetivamente está na cena, o Game Object de Player, os componentes dele, entre os componentes dele não existe o componente do script. Então a gente precisa adicionar. Então eu venho aqui em Add Component e irei pesquisar por Player. E tem aqui que tem um player com a hashtag, e é justamente o player que a gente criou aqui. Então eu irei adicioná-lo. E agora a gente tem esse script do player. E finalmente, se a gente der play, depois dessa modificação, e visualizar o console, quando eu apertei seta para a esquerda, imprimiu seta para a esquerda, seta para a direita, seta para a direita, seta esquerda e por aí vai. Então, isso efetivamente está acontecendo porque o, o script de play está atrelado ao GameObject de player. Ok. Então, o que a gente pode visualizar aqui é o seguinte. ah, Sempre que ele inicializar, ele vai pegar o corpo dele aqui, pegar o componente rigidBody, 2D, e ele vai a todo frame ver se o usuário ele apertou a seta para a direita ou a seta para a esquerda e vai imprimir seta direita ou seta esquerda de uma forma ou de outra, certo? Só que acontece, é, o, além do método update, existe também o método fixed update. Então, se eu vim aqui e construir o fixed update, o void fixed update com F maiúsculo e U maiúsculo, ele funciona de maneira semelhante ao update, porém, o que acontece? O update, como eu falei, ele executa toda vez que um frame acontece. Então, se um jogo ele acontece ele tem mais frames, e se o jogo ele em um computador tem mais frames do que outro, ou seja, o computador roda melhor, tá com 60 FPS, frames por segundo, e outro tá 30, o que tá com 60 vai executar essa função update mais vezes. Enquanto que a fixed update, ela é indiferente da quantidade de frames, da quantidade de vezes que a tela vai se atualizar. Então, ela é essencial para utilizar em ações relacionadas à física, em ações relacionadas a essa interação física que independe do frame, ou seja, não é para aparecer algo na tela, é mais para como os objetos vão se comportar. Então, para ser consistente isso, independentemente da quantidade de frames que a pessoa está presenciando, é importante colocar essas modificações dentro do Fixed Update e não dentro do Update, ou seja, tudo aquilo que se refere à lógica da física do jogo, certo? E o que a gente vai adicionar aqui, que a gente quer, é modificar o corpo dele para mudar a velocidade dele e ele mudar de faixa de acordo com o que o usuário apertar. Então, isso se encaixa realmente mais em Fixed Update, não em Update. E é por isso que a gente vai colocar dentro de Fixed Update essa lógica, certo? Então, deixa eu só transferir aqui. E vou retirar o update. Deixar esse comentário aqui. E beleza, agora a gente tem tudo funcionando da mesma forma. Deixa eu só mostrar mais uma vez. Entrar aqui em Unity. Ele disse que estava faltando script ali, mas aparentemente não há erro algum.
Deixa eu dar play novamente. Então, seta direita e seta esquerda, tudo funcionando normalmente, mesmo a gente tá utilizando o Fixed Update em vez do Update. Ok, outra coisa interessante é o seguinte, essas funções Start, Fixed Update, é essencial que nós possamos diminuir a quantidade de código que existe dentro dela. Por quê? Dentro dessas chaves que são delimitadas por elas, no caso a Fixed Update, Start Update, etc. Porque são métodos que fazem parte do monobehavior e que são muito importantes, então diversas lógicas vão estar dentro dela. E não é muito legal que todas as lógicas estejam jogadas aqui dentro. É melhor que cada uma esteja em um canto. E na Fixed Update a gente só chama. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, essa lógica aqui de ver se o usuário apertou o seta esquerda ou seta direita, dá pra gente criar uma outra função privada. Então vou colocar private void. E eu vou chamar ela de getPlayerInput. Ou seja, para pegar a entrada do usuário. E aqui é que eu vou botar essa informação. E na Fixed Update só vou dizer que é para pegar a informação do usuário. Então, get play input e vou executar com esses parênteses. Então, agora essa lógica vai estar sendo executada aqui e eu poderia muito bem colocar qualquer outra lógica aí, entendeu? Que fosse essencial. Ou seja, eu estou tentando manter o código enxuto dentro dessas funções principais, desses métodos principais, que é o que os métodos que a gente vai procurar. Beleza. Agora a gente tem isso daqui. E aí o que é interessante? Não sei se vocês lembram. A gente observou que o carro, aqui na cena, ele transita entre três faixas. Aqui o X é 0, aqui o X é 2.15 e a faixa que o X é menos 2.15. Então, em essência, o carro ele só precisa transitar entre essas coordenadas X. Só que a gente não quer que ele apareça em uma coordenada e apareça em outra do nada e tal. Eu poderia muito bem, sempre que o usuário apertar, por exemplo, a seta direita, o carro ele desaparecer da faixa que ele está e aparecer na faixa do lado direito, por exemplo, ou coisa assim. Só que não fica legal. Então, o que a gente vai fazer, só para ficar um pouquinho melhor do que isso, é adicionar uma força no carro de uma maneira que ele ande na coordenada X, seja para a direita ou para a esquerda, ou seja, ele vá de 0 até 2.15 ou então de 0 até menos 2.15, ou mesmo vale para de menos 2.15 para 0, etc. Certo? Então, um primeiro passo que a gente pode fazer é o seguinte: além do corpo, vamos manter o, a faixa que o carro ele tá no momento, que o player ele tá no momento. Então a gente vai manter aqui um lane. E pro padrão a gente sabe que essa lane é a zero. Aqui o x é zero. Vou manter sempre o valor de lane como sendo o x com aquela faixa corresponde, lane faixa nesse sentido. Então ele começa na central e a central x é zero, então vou manter aqui esse valor zero. E outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte: eu não disse que a gente vai ter que colocar uma força sobre o carro para ele mudar de faixa. Então eu vou adicionar mais um parâmetro aqui, ah, que vai ser a força aplicada no carro. Observe que aqui eu coloquei público. Por que eu coloquei público? Porque eu quero que agora esse valor seja acessível fora desse script. Então, não só dentro do script vai ser possível mudar. E o que isso efetivamente significa? Significa dizer que aqui dentro do Unity, vou limpar mais uma vez aqui. Dentro do Unity, na hierarquia aqui em Game Object, se a gente clicar em Player e procurar o componente do script, a gente pode ver aqui no lado direito que tem a força e existe o valor zero, que é o valor padrão de início. Então agora, dentro da Unity, a gente pode modificar aquele valor porque ele é público. Então ele aparece aqui. Então eu poderia, por exemplo, dizer que força é 20, por exemplo. E uma coisa interessante é que é ainda mais legal que a gente indique que na verdade esse é um valor que não é necessariamente público. Público eu quero dizer que tanto faz a Unity ou qualquer outro script acessar esse valor, mas se eu quiser que só a Unity acesse e ele não seja um valor público, ou seja, outro script ele não tem acesso a isso, eu digo que ele é privado, porém eu coloco a anotação de que eu vou serializar esse campo. Então agora, colocando essa anotação antes do atributo, que a gente vai poder ver na Unity é a mesma coisa. Que a gente vai poder ver na Unity é a mesma coisa, porque se eu clicar aqui em Game Object,
Vou olhar o componente, ele continua aqui com a força disponível para ser editada, no caso 20 aí. E do jeito que a gente edita, esse valor fica salvo aqui e não vai mudar. Então, força agora é 20 e é isso que o nosso jogo vai utilizar. Observe que aqui na cena existe esse asterisco. E isso significa dizer que a cena não foi salva. Então, se você apertar Ctrl S ou então Command S no Mac, a cena vai ser salva e as alterações que você realizou vão ser salvas também. Outra coisa importante de ser dita é que quando você está em modo de jogar, ou seja, quando esse botão de play aqui está ativo, todas as alterações que você fizer não serão mais válidas. Por exemplo, eu vou modificar a posição desse da câmera, pode ser da câmera, da rodovia, pronto. Modifiquei a posição da rodovia. Você pode ver aqui na cena de jogo que tá, a rodovia tá lá pro lado. Só que como eu tô jogando, porque o play está ativado, se eu desmarcar o play, tudo volta como era antes. Porque todas as alterações realizadas nesse estágio de play não são consideradas. Então você pode, por exemplo, apertar play e uma coisa que é útil é vir aqui em Player, por exemplo, e ir testando com forças diferentes, me modificando para poder testar. A gente vai poder fazer isso já já. Ok, agora que a gente tem tudo isso, tem os atributos que nós vamos precisar, outra coisa que a gente vai precisar é aqui no Fixed Update, nós vermos se o player ele tá ou não numa faixa, porque o que acontece? O carro ele vai mudar entre faixas e ele só vai poder ir para, por exemplo, do lado esquerdo quando ele estiver aqui nessa faixa do lado direito. No meio do caminho ele não pode vir até aqui e voltar para o lado direito. É importante que ele fique realmente transitando entre as faixas e não tem um meio termo. Então ele não possa o player ficar apertando direita, esquerda e ele ficar aqui parado, por exemplo, aqui no meio. Então é importante que ele só mude de faixa se ele já estiver em uma faixa parado. Enfim, exatamente em uma faixa. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou criar um novo método chamado isOnLane. E ele não vai retornar void, ele vai retornar boolean, ou seja, vai ser verdadeiro ou falso, indicando se o player está ou não numa faixa. E a gente vai pegar a posição atual do player como? A gente pega a partir de transform.position.x. Então, o componente transform, que é aquele que a gente viu lá, que indica a posição do player, e a rotação e outras coisas, tem entre ela a posição, e a gente pode pegar o valor x. Então, aqui, a posição atual do carro é o componente transform, o atributo position e o atributo x. Então, posição x dele. E o que a gente vai ver agora? Se a lane que o carro está, que o play está, for 2.15F, o carro, o play, ele só vai estar nessa lane se a posição atual dele for maior ou igual a essa lane. Então, considere o seguinte: a lane é um valor que vai indicar qual é a faixa que o carro, o play, ele vai ter que estar. Então, se a lane, ele está pedindo que a lane, a faixa vai ser 2.15F, significa dizer que o carro é para estar aqui. É para ele estar. Porém, ele só vai estar nessa faixa quando o valor X dele for maior ou igual a 2.15, que é quando a gente percebe que ele realmente está aqui. Então, quando ele for, ok, finalmente ele está na faixa. Deixa eu botar aqui 0, que é no caso na faixa da direita, certo? É só esse cenário. Então, a gente pode fazer coisas equivalentes. Se não, se a, a lane for, por exemplo, menos 2.15F, então ele vai estar se a posição atual for menor ou igual a lane. E se não, agora é uma questão um pouquinho mais complicada. Existem diversas formas de calcular isso, mas a maneira que eu gosto de utilizar é a seguinte.
Se ele, a lane não for a lane objetivo, né? Aquele que vai chegar, não for a 2.15, ou seja, que é a da direita, nem for a da menos 2.15, que é a da esquerda, significa dizer que é a lane que é a do centro. E a do centro, x é zero. Então, o que a gente faz aqui nesse trecho de código é, se não for a da direita nem for a da esquerda, então é a do centro. E ele vai ser verdadeiro se a posição atual, o valor absoluto da posição atual for menor ou igual a 0.1. Ou seja, o que é o valor absoluto? Quando for menos 0.1, por exemplo, vai ser 0.1 positivo. Então, o que a gente está querendo dizer, em outras palavras, é de que quando o carro for 0.1 aqui, 0.08, por exemplo, a gente ainda está dizendo que ele está na faixa central. Então, enquanto eu tiver esse x entre menos 0.1 e entre 0.1, é porque ele está na faixa central. É a mesma coisa, ele está na faixa central. Então, a gente considera que sim, nesses dois cenários. Então, agora a gente já consegue fazer a verificação se ele está na lane ou não, certo? Por que isso é importante? Mais uma vez, porque a gente só vai poder mudar de faixa se ele tiver já numa faixa. Então, essa é a questão. Lembra que a gente quer apertar com a seta direita e seta esquerda para ele mudar de faixa. E a gente só vai mudar de faixa se ele tiver numa lane, numa faixa. Então, o que a gente pode fazer aqui é, se ele está numa faixa, a gente pode pegar a entrada do usuário. Porque senão a gente não pega a entrada do usuário. E outra coisa interessante é, no momento que ele entrar numa faixa, a gente pode dizer que a velocidade dele é zero. Então, quando ele chegar numa faixa, a velocidade, como lembre-se que eu falei que o carro ele só vai se mover horizontalmente, enfim, na coordenada x. Então, toda a velocidade que eu vou estar indicando aqui sempre vai se referir só nesse sentido aqui. Eu não vou alterar a velocidade nessa direção aqui, na verdade. Não vou alterar nessa direção, só vou alterar na direção do x. Eu vou deixar quieto a coordenada do y. Ok, então o que acontece? Se o carro ele já estiver numa faixa, a velocidade dele é zero, porque ele não precisa mais mover horizontalmente para lugar nenhum. Então, se ele estiver na faixa, a velocidade é zero. Só que a gente não pode botar assim zero, por quê? Porque a velocidade num jogo 2D, ela é dada em duas coordenadas, em duas dimensões. Então, a gente tem que indicar o x e o y. E a gente pode indicar isso a partir de um objeto chamado vector2, e a gente cria um indicando esse jeito, new vector2, e passa dois parâmetros, o x e o y. E o que a gente quer, no caso, o x 0 e o y 0. E seria, por exemplo, vezes a velocidade, que é zero. Então, a velocidade seria zero. Só que aí existe um vector2 já pronto para isso, que significa zero também. Então, a gente pode colocar vector2.0. E agora, a velocidade ela vai ser zero nessa situação, que é quando ele estiver na faixa. Ele vai indicar que a velocidade é zero e vai pedir a entrada do usuário. E é o que acontece. Quando ele pedir a entrada do usuário, se for para a seta para a direita, ele precisa dizer que a faixa objetivo vai ser a faixa mais 2.15f no x. Se for para a esquerda, vai ser menos 2.15f no x. Então, a gente precisa fazer essa conta aqui. Quando for para a direita, a faixa que eu quero vai ser mais 2.15f. Agora, se for para a esquerda, a faixa que eu quero é menos 2.15f. Então, aqui, se for para a esquerda, menos 2.15f. Deixa eu alterar. Lane 2.15f. Então, eu estou pegando o valor de lane e somando mais 2.15. 2.15 se for para a direita, e estou pegando o valor de lane e diminuindo 2.15. Então, ou seja, a faixa objetiva vai ser mais 2.15. Porque é mais para a direita. E essa é a diferença entre cada uma das faixas. Só que, além de dizer qual é a faixa objetiva, eu tenho que efetivamente mudar a velocidade do carro em direção a essas faixas, para que ele realmente se mova em direção a elas. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer uma função, um método,
que permita atualizar a velocidade do veículo. Então eu vou chamar de update player velocity. Certo? Então esse método vai ser responsável por atualizar a velocidade do player. A gente precisa, para poder fazer isso, obter a posição atual do player. Eu faço essa atribuição aqui, current position, transform position x, só para ficar mais legível mesmo, mas isso poderia ser utilizado também, transform.position.x perfeitamente também, ao invés de current position. Então, se a posição atual do veículo for maior do que a lane, significa dizer que ele vai estar a faixa objetivo da gente vai estar à nossa esquerda, já que o X ele cresce para a direita. Então o que a gente tem que fazer é adicionar uma força para a esquerda, para ele, enfim, ir para a faixa que deseja o X diminuir. Então o que a gente faz é pega o corpo dele e ponto, adiciona uma força, add force, e agora a gente vai dizer qual é a direção e o sentido dessa força, com o vector to que nem a gente viu anteriormente. E existe um vector to pronto para isso, que é para dizer para a esquerda. Então, o vector to ponto left, e ele vai para a esquerda, vezes a força que a gente está pegando da Unity aqui em cima, entendeu? Então, vai ser essa a força que vai ser adicionada nesse cenário. Agora, se não for, se a posição atual for menor do que a lane, então significa dizer que o nosso carro tem que ir para a direita, já que a posição do nosso carro ele está menor do que a lane, então significa dizer que se a lane que a gente quer é essa daqui da direita, a posição do carro está menor, porque está mais para a esquerda, então ele tem que aplicar uma força para a direita. Do mesmo jeito, o corpo, adicionar uma força, vector to ponto right, ou seja, para a direita, vezes a força que a gente está obtendo ali. Então agora a gente tem uma possibilidade de atualizar a velocidade desse player. E quando é que a gente faz isso? Aqui. Quando a gente pega a entrada do usuário, a gente vê se a gente atualiza a lane, que é a faixa objetivo dele, mas aí em seguida a gente pode então atualizar a velocidade do player e que seja correspondente. Então eu vou aqui em seguida adicionar a velocidade do player. Ele vai fazer essa verificação aqui. Se o player está mais à esquerda ou mais à direita, aplicar a força para a direita ou para a esquerda em cada um dos cenários. Então, update player velocity. E tá tudo bem até aí. Então, se ele apertar a seta para a direita, ele vai somar mais 2,15 e vai atualizar a velocidade do player. Mas tem um porém. Se ele apertar a seta para a direita e ele já estiver com um objetivo de ir para a faixa da direita ou já estiver na faixa da direita, então ele não é para fazer isso. Ou seja, é só se ele apertar a seta para a direita e a lane que ele está, ou a lane objetivo da gente, for diferente de 2,15F. Se for isso, aí sim ele pode fazer. Por quê? Porque se ele tiver com a lane 2.15F, significa dizer que ou ele está indo para aqui para a direita, ou ele já está na direita. E se ele estiver aqui na direita, não pode ir mais além disso. Então, a gente tem que se prevenir aqui na verificação que se apertar a seta para a direita e a lane for diferente de 2.15. De maneira semelhante, se ele apertar para a esquerda e a lane for diferente de menos 2,15. Aí sim ele vai poder atualizar a velocidade e adicionar uma força para a esquerda. Talvez agora tudo possa ocorrer perfeitamente bem. Vamos dar uma verificada. Ó, o que acontece? O carro ele tá muito lento, mas ele foi para a direita, que foi a seta que eu apertei. Se eu apertar para a esquerda, ele está indo para a esquerda e teoricamente para na faixa central. Porém, ele está muito lento. Por quê? Porque a força está muito baixa. Se eu colocar aqui 200, por exemplo. Ó, vê que eu estou no modo de jogo, então qualquer alteração não vai ser salva. Mas eu vou alterar para 200. Vamos ver aqui, ó. Agora ele está bem mais rápido. Certo? E ele está transitando entre as faixas corretamente. Então o que eu vou fazer é tirar o modo jogo aqui e mudar a força de 20 para 200 mesmo, que faz mais sentido. Agora a gente pode ver que nosso carro ele está
modificando, tá se movendo perfeitamente entre as faixas e com uma velocidade mais adequada.